Estou lendo o livro Império das Seitas de Walter Martin, acerca da Testemunha de Jeová, falando das heresias da Testemunha de Jeová. A página 76, eu parei na página 76 aqui. Vamos então analisar sucintamente essas afirmações das Testemunhas de Jeová e ver se elas apresentam um conteúdo racional no que diz respeito à Bíblia. A Torre de Vigia afirma que Cristo e seu Pai não são absolutamente iguais. Esse é o mais audacioso insulto que eles atiram no cristianismo desde que Russell e Rutherford conceberam e estruturaram esse pesadelo que é a Torre de Vigia. Essa incredulidade com relação à divindade de Cristo tem alegrado bastante o coração de todos aqueles que preferem zombar da doutrina da Trindade e confiar na palavra de Deus e de seu Filho. Coisa que eles dizem. Com respeito ao relacionamento de Jesus com o Pai, o apóstolo João diz o seguinte, capítulo 5 de seu Evangelho 18, referindo-se a Jesus e aos judeus. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O termo grego empregado para designar igual é ison, que, segundo o léxico grego de Thayer, reconhecida autoridade no assunto, significa igual em qualidade e quantidade. Assumir para si mesmo a natureza e a autoridade e o mesmo nível de Deus. João 5,18, como as Testemunhas de Jeová bem sabem, o Dr. Thayer era unitariano, pertencia, portanto, a uma religião que nega a divindade de Cristo, mas, sendo honesto, ensinou o verdadeiro sentido dos termos bíblicos, apesar de estes estarem em oposição às suas crenças. Vemos então que a palavra de Deus contradiz frontalmente as Testemunhas de Jeová, e isso elas não podem negar. A Torre de Vigia argumenta também que, como Cristo recebeu vida de seu Pai, eu vivo pelo Pai, não poderia ser coeterno com Ele. À primeira vista, isso pode parecer plausível, principalmente se olharmos também João 5,26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Contudo, examinando-se este verso dentro de seu contexto, logo vemos que ele não pode estar querendo dizer que Cristo recebeu a sua existência eterna do Pai. Em João 1 encontramos claramente a afirmação de que o Verbo era Deus. Portanto, a eternidade é algo inerente à sua natureza. A conclusão lógica é que a vida que o Deus Verbo tem em si mesmo penetrou no tempo sob a forma do Filho do Homem, e por essa operação, o Pai, pela intermediação do Espírito Santo, concedeu ao Filho do Homem ter vida em si mesmo, a mesma vida que ele possuía eternamente, sendo o Verbo eterno. Mas, como veremos a seguir, a leitura linear do texto, como a que fazem as Testemunhas de Jeová, não é suficiente para se comprovar a ideia de que a doutrina da Trindade é politeísmo. Sem o perceber, as próprias Testemunhas de Jeová, ao citar Filipenses 2:5-11 naquele artigo, rebatem seu próprio argumento. Nesse texto, Paulo defende a plena divindade de Cristo e afirma que em sua vida anterior à encarnação, ele estava subsistindo em forma de Deus e não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. O termo igual no original é isa, que é outra forma de ison, e que também significa a absoluta igualdade de natureza, o que confirma a verdadeira divindade de Cristo. Ademais, o contexto não deixa a menor dúvida de que todas as referências em que Cristo afirma estar sujeito ao Pai, João 5,26, dizem respeito à sua existência terrena, durante a qual ele se esvaziou para se tornar como nós. Isso não afetou em nada sua divindade ou sua união com o Pai, pois ele afirmou ter a identidade de Jeová, João 8,58, quando se apresentou aos judeus incrédulos como o Eu Sou, de Êxodos 3,14. As Testemunhas de Jeová negam duas vezes
nos mesmos termos o fato de que Cristo é igual a Deus em essência, caráter e natureza, mas essas verdades são sólidas e nem com tática de adulteração de termos eles poderão modificá-lo. Gostaria de chamar a atenção também para o outro audacioso exemplo de citação errada, prática tão encontrada nas publicações da Torre de Vigia. Essa revista russelita afirma o seguinte: Paulo deixa claro que Jesus, em sua forma pré-humana, não era igual ao Pai. Em Filipenses 2:11, ele aconselha os cristãos a não se deixarem levar pelo egoísmo, mas a cultivar a mesma humildade de Jesus Cristo, que, embora existisse sob a forma de Deus antes de vir à Terra, não teve a ambição de ser igual ao Pai. Consultando o texto original, vê-se que isso é um absurdo, uma afirmação claramente mentirosa. Paulo não menciona de forma alguma a hipótese de Cristo ter a ambição de obter alguma coisa, nem o fato de ele não ter tido ambição. A palavra ambição não aparece nem na versão das Testemunhas de Jeová, nem em nenhuma das outras versões que conhecemos, e apesar disso, na discussão do assunto, eles introduzem esse termo que distorce o verdadeiro sentido das palavras, e ainda fazem outra coisa bem pior. Tentam usar a apresentação que Paulo faz sobre a divindade de Cristo para embaralhar a questão toda. Eles argumentam que aí o apóstolo ensina que Jesus era inferior ao Pai em natureza, quando na realidade sabemos que o ensino de Paulo no seu todo não diz isso. Se quisermos acatar o que diz o texto grego, veremos que Paulo afirma que Jesus não considerou o ser igual a Deus como algo a ser usurpado ou roubado, harpazo no grego, já que previamente existira como verbo de Deus, João 1, antes da encarnação, João 1,14, e como tal tivera as mesmas prerrogativas e atributos do Pai. Por isso, pode-se dizer que ele não lutou para reter o que por natureza e por herança era seu. Em Colossenses, Paulo ensina que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 2,9. Em Tito chama-o de grande Deus e Salvador. 2,13. Em Hebreus, Deus. 1,3. Para citar apenas algumas passagens, encontramos nos escritos dele pelo menos mais 25 desses textos e mais de 75 no restante do Novo Testamento. Portanto, ao contrário do que ensina a Torre de Vigia, Paulo nunca escreveu a paráfrase interpretativa que eles lhes atribuem, pois até o texto grego os desmente. As Testemunhas de Jeová fazem seu último ataque à doutrina da Trindade, dizendo que o texto de João 1:1 devia ser traduzido da seguinte maneira: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Esse é outro exemplo do baixo nível a que eles descem para dizer que Jesus é um segundo Deus, e dessa forma atribuir ao cristianismo o pecado do politeísmo. Desnecessário é dizer que, na história da exegese do texto grego, não há nenhum estudioso reconhecidamente aceito que aprove esse mascaramento gramatical utilizado na versão da tradução do Novo Mundo, e os tradutores dela sabem disso. Essa versão é prova de uma nítida deficiência de conhecimento e não tem base na gramática do grego do Novo Testamento. Tanto James Moffat como Edgar Goodspeed, que são liberais, traduzem João 1:1 como a palavra era divina. Mantei traduz o mesmo texto como o verbo era divindade, como de resto todas as outras autoridades do assunto. Contudo, Moffat e Goodspeed reconhecem que a Bíblia ensina que Jesus Cristo é plena e igualmente Deus, o que as Testemunhas de Jeová negam veementemente. Não há dúvida de que eles encarnam na prática aquele dilema estranho. Aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Os movimentos russelitas, existem outras ramificações menores deles. Estão sempre citando e apregoando o texto hebraico: escuta, ó Israel, Jeová nosso Deus é um só Jeová. TNM, Deuteronômio 5,6. E procuram citá-lo para negar a doutrina da Trindade. Mas uma análise da língua original, nesse texto também, mostra como os recursos deles são pobres. O termo hebraico Echod, que significa único,
Não significa unidade absoluta em muitos dos textos do Velho Testamento, e em muitos deles denota unidade composta, o que vem apoiar a ideia da Trindade Divina Jeová. Em Gênesis 2:24 lemos que deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, no hebraico Bozó Eshod. É claro que isso não significa que no casamento o marido e a mulher se tornam uma só pessoa, mas que se tornam uma pela união de seu corpo e aos olhos de Deus são considerados uma pessoa só. Observaremos que isso é uma verdadeira unidade, contudo não se trata de uma unidade individual, mas composta. Vamos analisar mais essa unidade composta. Moisés enviou Canaã 12 espias, Números 3:23. E quando eles voltaram, trouxeram um grande cacho de uvas, em hebraico Eshu Eshod. Não, é Eshol, né? Eshol Eshod. Ora, sabemos que havia no cacho centenas de uvas, numa única haste, e no entanto ele emprega o termo Eshod para referir-se ao cacho. Isso mostra claramente que as uvas eram consideradas uma só, no sentido em que eram da mesma origem. Isso mostra mais uma vez a ideia de unidade composta. As testemunhas de Jeová sempre argumentam: se Jesus, quando estava na cruz, era de fato uma encarnação de Jeová, então quem estava no céu? Essa pergunta tem certa lógica e no capítulo 18 de Gênesis há 14 respostas, cada uma confirmando a outra. Lemos neste capítulo que Abraão recebeu a visita de 3 pessoas. 2 deles eram anjos, Gênesis 19:1. Quanto ao terceiro, ele o chama de Deus Jeová mais de 10 vezes. O terceiro homem ficou e conversou com Abraão, e depois saiu dizendo: descerei e verei se de fato o que tem praticado referia-se a Sodoma. Corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Gênesis 18:21. E então, tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Versículo 33. Pois bem, se dermos crédito a João, e até as testemunhas de Jeová concordam em que veremos que ele disse: ninguém jamais viu a Deus o Pai. O Deus unigênito, Jesus Cristo, que está na posição junto ao seio do Pai, é quem o tem explicado. João 1,18, TNM, que é a tradução da Novo Mundo. E para confundir ainda mais a singular tese das testemunhas de que Deus é uma unidade individual, o próprio Jesus disse o seguinte com relação ao Pai: vós nem ouviste jamais a sua voz, nem vistes a sua figura. Deus é Espírito, e os que o adoram têm de adorá-lo com o Espírito e verdade. João 4:24 e 5:37, TNM. Então aqui está a evidência. Moisés afirma que Deus conversou cara a cara com Abraão, Gênesis 18:26, e Jesus e João afirmam que ninguém jamais viu a Deus. Mas Jesus deixa bem claro que está referindo-se ao Pai, e João faz o mesmo. Mas no verso 24 de Gênesis 19, temos a solução desse enigma de uma vez por todas, e até as testemunhas de Jeová serão obrigadas a reconhecer isso mais cedo ou mais tarde. Aí Moisés nos dá uma visão de relance da unidade composta do Deus Trino. Jeová fez então chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra da parte de Jeová desde os céus, TNM. Não há dúvida de que essa é a única explicação para esse dilema. Deus o Pai fez chover fogo sobre Sodoma e Gomorra, e Deus Filho conversou com Abraão e Sara e comeu em companhia deles. 2 pessoas da Trindade, a terceira é revelada mais claramente no Novo Testamento, João 14:26 e outros. São chamados de Jeová, Gênesis 18:21, Isaías 9:6, Malaquias 5:2, e ambas são um Eshod, com o Espírito Santo, constituindo uma unidade composta, Deuteronômio 6:4. Deus Pai estava no céu, Deus Filho morreu na cruz, e Deus Espírito Santo é o consolador da igreja até que Jesus volte. Esse é o Deus Trino a quem as testemunhas de Jeová estão sempre ridicularizando, depreciando e blasfemando com base no raciocínio humano. Em Gênesis 1:26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não a minha imagem, conforme a minha semelhança.
vemos aqui claramente uma pluralidade. Deus está falando ao seu Filho coeterno Cristo, dirigindo-se a ele como a um igual. Outro texto que apoia a doutrina do Deus Trino é Gênesis 11, 7 e 9, no episódio da Torre de Babel. Aí Deus está falando a seu Filho como a um igual, diz ele: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Outra vez temos a pluralidade e a igualdade no que ele diz. Estranhamente, a Torre de Vigia se silencia diante desses textos. Contudo, no referido artigo voltam ao ataque, afirmando: não há base para se supor que o Espírito Santo seja uma pessoa. Essa argumentação é tão infantil e tão fraca que quase não se justifica darmos ao trabalho de refutá-la. Ao que parece, a Torre de Vigia está cega para o fato de que, no Novo Testamento, o Espírito Santo é sempre mencionado como uma pessoa, sempre no gênero masculino, que as passagens sempre falam de uma pessoa com vontade própria. Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, João 16,7, que é o traço mais concreto de uma personalidade e que ele exerce as funções de um professor, João 16,9. As publicações das Testemunhas de Jeová também estão cheias de perguntas tolas, como por exemplo, como é que 120 pessoas no dia do Pentecostes podiam ter sido batizadas com uma pessoa? Atos 1:5. Para responder a essa pergunta, diremos que os zelosos ucelitas não percebem que o cumprimento da profecia de Jesus registrada em Atos 1:5 foi explicado no capítulo 5, verso 4. Aí Lucas diz: todos ficaram cheios, em grego é plestezan, do Espírito Santo. Obviamente Jesus não queria dizer que os discípulos seriam imersos numa pessoa, mas seriam cheios e imersos no poder de sua presença, que era simbolizado pelas línguas como que de fogo. Seria interessante ver o que aconteceria se as Testemunhas de Jeová se dispusessem a estudar a Bíblia de mente aberta, com bons teólogos, e parassem de se fazer passar por autoridades no assunto, pois não o são. É claro que ninguém precisa ser um grande teólogo para obter conhecimento de Jesus Cristo através da palavra de Deus e se salvar. Mas sempre que alguém questiona a fé cristã histórica e deprecia aqueles que a professam, deve estar calcado em bom conhecimento teológico. É o que falta às Testemunhas de Jeová. A Torre de Vigia está constantemente proclamando que se dispõe a discutir a Bíblia com qualquer pessoa, mas até hoje, apesar de termos feito muitos convites neste sentido, não apareceu por aqui nenhuma de suas ditas autoridades. Nós que pertencemos à fé cristã ortodoxa não desejamos atacar a fé de outrem simplesmente por uma satisfação maligna ou pelo prazer de atacar, mas temos de obedecer à ordenança do Senhor, pregar a palavra e batalhar pela fé. Então, enquanto a sociedade Torre de Vigia continuar a se fazer passar por um movimento cristão e atacar a teologia cristã ortodoxa, sem provocação e sem causa, publicando artigos como esse, as Escrituras, a razão e a doutrina da Trindade, estaremos levantando nossa voz para rebater suas inúmeras heresias. Se Deus nos conceder graça, não podemos fazer outra coisa senão ser fiéis àquele que é a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus, Apocalipse 3,14. O Verbo eterno, o amado Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. As Testemunhas de Jeová e o Espírito Santo. Embora a doutrina da personalidade da divindade do Espírito Santo seja básica em qualquer estudo bíblico, temos de estar constantemente a defendê-la contra os ataques da Torre de Vigia. Como já vimos, este grupo nega que ele seja uma pessoa e que seja Deus, mas os textos que apresentamos a seguir, apenas alguns dentre os muitos que há na Bíblia, servem para refutar completamente a posição doutrinária por eles adotada. Primeiro, Atos 5, 3 e 4. No versículo 3, Pedro acusa Ananias de haver mentido ao Espírito Santo e no 4 declara que ele é Deus, uma identificação que as Testemunhas de Jeová não sabem explicar e muito menos negar. Só é possível mentir a uma pessoa. 2. Atos 13, 2.
Neste texto, o Espírito Santo fala e envia missionários e faz o mesmo em Atos 21:10, onde também ele profetiza a prisão de Paulo. Só uma pessoa pode ter tais atitudes e ações. Uma força ativa e invisível, como o rotulam as testemunhas, não poderia ter força de ação. 3. Por último, há também textos como João 14:16, 17 e 26 e 16, 7, 14, que nem precisam ser comentados. Ele é uma pessoa divina e é Deus. Gênesis 1:2. A tradução bíblica do Novo Mundo. Geralmente, nos debates com a Torre de Vigia ou com algum de seus inúmeros representantes, mais cedo ou mais tarde, aparece sempre a versão bíblica usada por eles, chamada a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, geralmente abreviada por TNM. Assim está redigido o prefácio da TNM com a data de 1º de janeiro de 1984, New York. A obra inteira foi originalmente lançada em 6 volumes entre 1950 e 1960. Desde o início era o desejo dos tradutores que todos estes volumes fossem reunidos em um único livro, visto que as Escrituras Sagradas de fato são um único livro do único autor, ao passo que os volumes originais continham referências marginais e notas ao pé das páginas. A edição revisada em um só volume, lançada em inglês em 1961, não continha nem notas nem referências marginais. Uma segunda revisão foi lançada em 1970 e uma terceira revisão com notas segue-se em 1971. Em 1969, a comissão lançou a tradução interlinear do Reino das Escrituras Gregas, que apresentava sob o texto grego revisado por Westcott e Hort. Reimpressão de 1948, uma tradução literal, palavra por palavra, em inglês. Nos últimos 34 anos, a tradução do Novo Mundo foi traduzida em parte ou inteiramente em mais 10 idiomas, com uma tiragem e distribuição total de mais de 43 milhões de exemplares. Essa versão apresenta uma fina camada de erudição teológica que demonstra o atrevimento e a audácia da Torre de Vigia de penetrar num campo para o qual se acha totalmente despreparada, como bem sabem todos os teólogos mais informados. Essa versão tem sido largamente distribuída nos Estados Unidos e no Canadá e em todos os continentes. As Testemunhas de Jeová alegam que sua versão foi feita por teólogos competentes. Dizem também que ela apresenta as Escrituras com uma clareza que as outras versões, de uma forma ou de outra, não possuem. Diante de afirmação tão veemente, é preciso que se faça análise cuidadosa dessa versão para podermos avaliá-la segundo os padrões da boa teologia bíblica. No limitado espaço de que dispomos, será impossível fazer uma análise exaustiva, mas selecionamos alguns exemplos flagrantes de fraude e falsidade. Esses exemplos devem ser suficientes para que o leitor de atitude imparcial se convença de que não deve dar-lhe valor. No prefácio da versão americana New York Translation of the Christian Greek Scriptures, publicada em 1950, antes da Bíblia toda, o comitê de tradução alega que tanto eles como a versão que produziram se acham isentos do que eles denominam enganosa influência das tradições religiosas que têm suas raízes no paganismo. Essa influência, afirma a Torre de Vigia, maculou um pouco a inspirada palavra de Deus. Por isso, é preciso que eles, os representantes teocráticos escolhidos por Jeová, corrijam os inúmeros exemplos de tradicionalismo humano que estão evidentes em todas as versões bíblicas, desde John Wycliffe até a revista Standard Version, para dissipar qualquer dúvida de que a Torre de Vigia tem, de fato, essa posição arrogante em relação a outras versões. Citamos a seguir um trecho do prefácio. Mas a sinceridade nos obriga a mencionar que, embora todas elas tenham pontos positivos, o fato é que, em maior ou menor grau, foram vítimas deste mal, que é o tradicionalismo humano. Por causa disso,
O povo tem aceitado como corretos alguns ensinos que são velhas tradições religiosas, sem questioná-las nem investigar sua origem. Então essas tradições têm se misturado às versões, influindo no pensamento religioso, e desse modo, inconsistências e absurdos que dão comprovação a uma tendenciosa perspectiva religiosa foram misturados aos ensinos dos escritos inspirados. O Filho de Deus ensinou que tradições criadas por homens religiosos estavam anulando e tornando sem efeito os ensinamentos e mandamentos de Deus. A Comissão de Tradução de New York Bible Translation esforçou-se para evitar esse laço do diabo que é o tradicionalismo religioso. Com base nesse pomposo pronunciamento, fica claro que a Torre de Vigia considera seus teólogos superiores e grandes teólogos como Wycliffe e Tyndale. Cara, não sabia que era teólogos da... Caramba, Testemunho de Jeová, cara. Puxa vida. Quando tu vê aí um dicionário do Wycliffe e Tyndale, tu não sabe que é um Testemunho de Jeová, cara? Rapaz, você vai pegar uma heresia ferrenha, né? Com base nesse pomposo pronunciamento, fica claro que a Torre de Vigia considera seus teólogos superiores a grandes teólogos como... Grandes teólogos como Wycliffe e Tyndale, tá legal. Certo, eu pensei que o Wycliffe e Tyndale era Testemunho de Jeová. Sem mencionar os cristãos consagrados e cultos que produziram a versão do Rei Tiago e outras conceituadas versões da Bíblia. Está claro que tal pretensão é por demais absurda e nem merece contestação. Queremos lembrar apenas que nenhum dos membros do Comitê de Tradução da TMM possuía cursos de especialização em exegese e tradução do grego e do hebraico. Aliás, Frederick W. Franz, que na época era o porta-voz da comissão e hoje é o quarto presidente da Sociedade Torre de Vigia, olha só quem é um cara, W. Franz, Frederick W. Franz. Não esquece o nome do cara. Frederick W. Frank, que na época era o porta-voz da comissão e hoje é o quarto presidente da Sociedade Torre de Vigia, confessou perante um tribunal que não sabia traduzir do hebraico o texto de Gênesis 2:4. Transcrevemos a seguir um trecho do interrogatório de Fred W. Franz, vice-presidente da Sociedade Torre de Vigia e seu representante na ocasião, realizado em 24 de novembro de 1954, quarta-feira. Pergunta: o senhor também se tornou conhecedor do hebraico? Resposta de Franz é sim. A pergunta: então, tem bom domínio de suas estruturas linguísticas? A resposta: sim, para usar em meu trabalho bíblico. Pergunta: parece que o senhor sabe ler e entender bem a Bíblia em hebraico, grego, latim, espanhol, português, alemão e francês? A resposta foi sim, né? Entendo. E um pouco mais adiante, durante o mesmo interrogatório: o senhor lê e fala hebraico, não fala? Não falo hebraico. O cara é contraditório, né? Falou que era o cara que sabia tudo, agora não fala hebraico. Pergunta: não fala? Resposta: não. Pergunta: sabe traduzir isso aqui para o hebraico? Resposta: o quê? Pergunta: o verso 4 do capítulo 2 de Gênesis. Resposta: é esse aqui? Pergunta: é. Resposta: não. Perguntamos a um professor de hebraico do Seminário Teológico Talbot da Universidade Biola, Califórnia, Estados Unidos, se o verso 4 do capítulo 2 de Gênesis era muito difícil de ser traduzido. É que se fosse o verso mais difícil do Velho Testamento, a pergunta não teria sido muito justa. A resposta dele foi que se um aluno seu do primeiro ano não soubesse traduzir esse verso, não seria aprovado em sua matéria. Isso é um exemplo da erudição que produziu a versão do Novo Mundo. Contudo, a própria versão fala por si mesma. E melhor do que a argumentação desse autor, ela mostra as inverdades teológicas e a ausência de erudição que caracterizam suas páginas.
Para mostrar essas flagrantes incoerências, apresentamos aqui 5 dos principais exemplos das inexatidões cometidas pela Torre de Vigia de sua tradução do Novo Testamento. A primeira delas é a primeira grande deturpação que as testemunhas de Jeová tentam impingir ao leitor, é que coube a eles, as verdadeiras testemunhas de Deus, colocar o nome divino Jeová no texto do Novo Testamento. Mas vejamos como eles explicam com suas próprias palavras essa pretensão. Portanto, temos aí a evidência de que o texto original das escrituras gregas cristãs foi adulterado, o mesmo tendo acontecido com o da Septuaginta, uma tradução do Velho Testamento feita para o grego. E pelo menos a partir do século III em diante, o nome divino em forma de tetragrama, as consoantes hebraicas Yod, He, Vav, He, que geralmente são transliteradas na forma Jeová, foi eliminado do texto pelos que o copiavam. No seu lugar, introduziam a palavra Kyrios, geralmente traduzida como o Senhor, o Theos, que significa Deus. A evidência a que as testemunhas se referem é um rolo de papiro de um texto da Septuaginta que contém a segunda metade do livro de Deuteronômio, e no qual sempre aparece de fato tetragrama. Refere-se também a 2 outros autores, Áquila, 128 a.C., e Orígenes, que empregavam esses caracteres em suas respectivas obras. A versão e a Exapla, Jerônimo, no IV século, também menciona que ainda em seus dias o tetragrama aparecia em alguns volumes gregos. É com base neste pequeno punhado de evidências fragmentárias que as testemunhas concluem sua argumentação nos seguintes termos: isso prova que a Septuaginta original continha esse nome divino nos lugares em que ele ocorria no texto hebraico. Ao fazer a versão para o grego, os escribas copiavam o tetragrama nos pontos onde ele aparecia, pois consideravam sacrilégio substituí-lo por outro vocábulo como Kyrios ou Theos. O que as testemunhas tentam provar é que tanto a Septuaginta original quanto os manuscritos originais do Novo Testamento continham o nome de Deus escrito dessa forma, mas foram adulterados. Afirmam ainda que cabe a elas a responsabilidade de restaurar